Muito boa tarde, meus amigos, todos bem-vindos nesta quarta-feira, dia 3 de junho. E como vocês podem ver, nós estamos aí festejando o nosso mês de junho, nossas festas juninas. Vamos celebrar os três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. E nós sabemos que por causa dessa quarentena nós não vamos ter festa junina, então vamos preparar nossas pipoquinhas, nosso quentão e curtir em família. Hoje eu trago um tema muito importante para vocês, porque nós estamos quase chegando o momento do comércio abrir, da sociedade, ver o comportamento da sociedade nesse momento de abertura do comércio, das atividades de serviços e do entretenimento da nossa cidade. Pessoas muito queridas, amigas, e que ocupam cargos importantes, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Eu vou chamar o Márcio Barbado e são os nossos convidados de hoje, então vamos bater um papo com eles. Vocês aí que estão nos assistindo poderão participar dessa live, mandando perguntas para o Márcio, para o Luiz, e nós vamos conversando aqui, tá? É só vocês clicarem aí em cima do vídeo vocês vão poder ver que tem aí um StreamYard barra Facebook. Clica ali para a carinha de vocês aparecerem aqui, como para a gente saber quem é que está nos acompanhando, tá bom? Então vamos começar. A Eliana está sempre aí. Ô, Eliana, você mostra aí sua carinha, Eliana. Né? A Eliana está aí. E vamos que vamos. Bom, o Márcio é uma pessoa que tem todo um trabalho muito grande em Campinas. A Eliana lá, a carinha dela lá. Obrigado, boa Eliana. Então vamos. O Márcio já participou de administração pública, tem uma atividade, é um arquiteto, uma pessoa ligada às coisas públicas de Campinas, muito ativo, e ele é o presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que compõe mais de 50 cidades, olha que coisa maravilhosa. Então, e chamamos também o Luiz, que é o vice-presidente, né, da CCCE. É isso, Márcio? É isso, Luiz? Que é a nossa Câmara. Vocês estão me ouvindo? Interior de Campinas e região. CCR, Isso, Márcio. Nós estamos aí vendo comércio, cultura, turismo, entretenimento, sustentabilidade. Como dizia aquela música, nada será como antes. Nada será como antes. Qual é a visão de vocês sobre o pós, sobre a abertura, sobre esse novo momento, esse novo passo que a sociedade vai dar à tal normalidade, né? Uns chamam de novo normal. Está com a palavra aí, Márcio, e depois o Luiz. Bom, muito bem. Essa frase sua nunca foi tão verdadeira. Nunca mais, nada será como antes, né? Boa tarde a todos. Com imenso prazer, Marcos, que aceitamos o seu convite para essa live. Eu acho que você é uma pessoa que eu já conheço já há 40 anos, né? Faz tempo, desde a época da revista Premier, né? Lá no final dos anos 70. Muito bem. A memória. Mas eu deixo aqui os nossos agradecimentos em nome
da nossa Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, e também pela oportunidade, porque eu acho que as pessoas que detêm o mínimo de conhecimento da cidade, eu acho que precisa passar isso, principalmente em momentos como esse, né, onde as informações elas chegam num formato de sim e de não, né, que acaba confundindo muito as pessoas. Então, eu acho que todo empresário ele precisa, nesse momento, parar um pouquinho para pensar um pouco nas questões de saúde das pessoas e também em como manter o seu negócio, porque o pós-epidemia será a questão econômica. Então, é importante, muito importante, nós estarmos abordando isso, Marco. Passo a palavra para o Luiz agora. Isso. Em primeiro lugar, Marco, obrigado aí pelo convite, um prazer enorme estar aqui no Estilo e Atitude. Meu presidente, boa tarde, folgo em vê-lo aí saudável, graças a Deus, e realmente colaborando aí com as palavras do nosso presidente. Essa retomada inclui uma palavra séria aí, que é a consciência, né? A consciência pessoal das pessoas, que precisam estar bem atentas como modo que vai retornar. Existem formas e formas de retornar. Então, vai ter uma soma de atitudes tanto do poder público como das pessoas. E o esclarecimento público, estou vendo a Vera Marcelino aí, que bom te ver, Vera, também com saudade. Grande abraço, Vera. E o esclarecimento para a população, né, do que ela pode fazer, e para isso é necessário que se use campanhas e não ficar refém só do noticiário, né, usar o noticiário para abordar. Então, eu acho que devemos ter aquela campanha, vamos dizer, a campanha publicitária, dentro da ótica da informação, da conscientização. Luiz, eu queria que você desse um testemunho, porque antes de entrarmos no ar, você estava dizendo que você está com o corona, né? E pode me dizer a sua experiência, como tudo isso está acontecendo na sua vida agora? Bem, isso eu acho que tem até que dar uma pequena explicação, né? Porque eu fui fazer um teste do Covid, né? Eu e minha esposa Paula fomos fazer um teste. Nós tínhamos uma programação para ir ver uma netinha nossa que nasceu em Ribeirão Preto, né? E nos preparamos aqui com a viagem, tudo, e por consciência, por responsabilidade, nós fomos fazer o teste, né? Vamos chegar bem, porque de qualquer forma eu continuaria lá na casa da filha, da família, em isolamento, né? Respeitando aí as normas do governo, as normas da OMS. Fizemos o teste e deu positivo. Então, nós ficamos um pouco surpresos na hora, porque estávamos cumprindo todo o rito, né, do isolamento, ficamos surpresos e preocupados. Tomamos a orientação com o nosso médico e estamos já há 2 dias isolados, porque agora é uma responsabilidade nossa, né? Nós somos portadores do vírus, né? E nós não podemos ir para a rua distribuir esse vírus, apesar de que eu sei que tem muita gente que está com o vírus e, infelizmente, não está sabendo ainda, porque a falha foi não ter teste, né? Nós não somos testados. Porque com essa precaução, nós temos condições de quê? De nos cuidar, né? De nos tratar
enquanto é no princípio, né? No princípio da doença. Então, eu acho que isso é importante. Mas, assim, para nós, os sintomas são muito leves, estamos sentindo muito leves, um pouco de dor de cabeça, um pouco de cansaço no corpo, porque, segundo o nosso médico, nós já estamos contaminados aí há 6 dias. Nós fizemos o exame há 3, mas já estamos contaminados há 6 dias. Então, está tendo uma briga, né, entre o mal e o bem. Né? As forças aí estão brigando. E nós estamos cuidando de hidratar, de fazer as recomendações médicas. Um paracetamol, se tiver alguma indisposição. Mas eu acho que aí, deixo um parênteses aí, a testagem. Né? Se nós tivéssemos a testagem, poderíamos ter mais bem-sucedidos na quarentena e na luta contra a doença. Eu queria fazer uma citação, eu li uma citação que Márcio Barbado fez num post de uma, não me lembro se é uma amiga ou um amigo, e o Márcio diz o seguinte: precisamos mudar o status quo rapidamente, respeitando o que aprendemos com ação e comportamento. A cadeia produtiva da cidade está na UTI. Com certeza, uma grande parte sairá sem vida. O resto com sequelas econômicas e financeiras. E aí, Márcio, a palavra é com você agora. Fala ao vivo. Pois é, eu tenho acompanhado isso desde fevereiro, porque, infelizmente, lá em fevereiro, eu tive um probleminha, tive que ficar hospitalizado, e foi aonde tudo começou a vir à tona. E eu, no meu processo de recuperação, eu li muito, acompanhei muito tudo que estava acontecendo, e a gente tem que formar opinião em função das pessoas que você ouve. E quando eu digo pessoas que têm credibilidade, que têm autoridade para falar sobre o assunto, porque se você hoje simplesmente ficar ouvindo, lendo internet, você fica maluco, você não chega a conclusão nenhuma, né? E a conclusão que eu cheguei e fui aperfeiçoando esse entendimento, esse post que você está dizendo é um post recente, bastante recente, deve ser da semana passada, no máximo, tá? É um post que ele gera um entendimento onde você tem que trabalhar essas questões do isolamento tanto na forma vertical como na forma horizontal, ou seja, aquelas pessoas mais vulneráveis têm que ficar na horizontal, né? Aquelas pessoas menos vulneráveis, você pode trabalhar com elas na vertical. Fora isso, tem a questão também dos setores, né, de serviços, da indústria, do comércio, do serviço, da cadeia produtiva, né? Tem situações onde as pessoas trabalham muito próximas. Então, quer dizer, isso requer um trabalho diferenciado. Aí entra a questão do empresário. Quer dizer, o empresário ele precisa se dedicar também a esses entendimentos, né, para que ele possa fazer com que a economia continue funcionando, né, e ele não prospere a questão da doença, né? Eu acho que houve um grande aprendizado com essa questão da higiene, lavando as mãos, não tocando em tudo que você vê, usando máscara. Quer dizer, esse é um entendimento hoje, acho que já todo mundo tem. O que falta é a fiscalização, porque às vezes você vê o indivíduo com a máscara pendurada em uma das orelhas, né? Então, ele não está usando, ele está com a máscara ali, mas ele... Então, isso daí requer uma certa fiscalização. E quando eu digo fiscalização daqueles que estão envolvidos no processo. Eu me lembro da minha mulher me falando ontem que ela foi no supermercado e viu uma moça sem máscara. Ela rapidamente procurou o gerente e falou: olha, você sabe quanto que é a multa para você, para andar sem? É R$10 mil. Olha a moça ali, ó, e ela está tossindo ainda.
A pessoa foi lá, o gerente foi lá, pegou a moça, levou ela para fora do supermercado, não sei o que aconteceu, mas eu acho que essa consciência no povo precisa ter, né? De fiscalizar, e fiscalizar na melhor das boas intenções, lembrando a pessoa, olha, cadê a sua máscara? Sabe, olha o álcool gel aí para passar nas mãos. E eu acho que com isso a gente consegue dar conta de você cuidar para que as pessoas adoeçam o mínimo possível, porque já está provado que o vírus todo mundo vai pegar, e quando isso acontecer, todo mundo vai ficar imune através dos anticorpos, e essa doença vai desaparecer. Mas eu acredito que isso é um grande aprendizado, né? Eu acredito isso piamente, é um grande aprendizado para todos nós, porque outros vírus poderão acontecer, poderão vir, e não necessariamente da China, poderá ser de um outro lugar. Eu acho que estão politizando muito isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, outros acontecimentos que chegam a óbito, nós vamos perceber que existem outras doenças que geram muito mais óbito do que o Covid, né? Mas, infelizmente, isso, e digo infelizmente, pelas questões que estão acontecendo no aspecto político, né? O Covid virou um vírus político, né? Então, há uma briga política e um desentendimento horrível para a nação. A nação brasileira não merece isso que está acontecendo, sabe? Eu cheguei a postar também, e já postar fazendo uma proposta de se criar, algo maior partindo do governo federal, que seria assim, uma espécie de um comitê de crise, tá? Só que esse comitê de crise não é para ter assento lá os políticos, é para ter assento lá as autoridades no assunto que vão ser discutidos, as pessoas envolvidas, sabe? E que o político tenha o bom senso de tirar o extrato de tudo aquilo que está sendo discutido ali, e que aquilo também seja discutido num formato onde o povo tome conhecimento disso, né? Para que se tome as ações adequadas, né? E não deixar acontecer o que está acontecendo hoje. Você vê, o governo federal trata num formato, o governo estadual em outro, e os prefeitos, 5.750 prefeitos aproximadamente, tocam isso num formato completamente político. Bem claro, fica bem claro o formato, não é justo. Isso é uma questão de saúde, é uma questão de entendimento científico, né? Então, nós precisamos nos aperfeiçoar nisso, viu? E, paralelamente, claro, a economia, em função Luiz, da saúde, vai ter que acontecer. Pois não, Márcio? exato. Márcio, eu queria passar uma questão para o Luiz, e depois o Márcio, aí eu deixo vocês dois aí debatendo. A gente viu algumas ações do governo federal com relação a esse dinheiro que está dando, R$ 600. Vimos também algumas governo dando condições aos municípios, aos estados, a recuperação dos seus impostos. E a questão que eu coloco agora, e que eu não estou vendo, me desculpe se já aconteceu, não sei, estou lendo, não estou vendo nenhuma movimentação dos políticos locais com relação ao que o governo municipal pode fazer para ajudar os comerciantes, que foram completamente abalados. Todo o comércio, todo o serviço foi abalado, de academias até bares, passando por mercadinhos, enfim. O que é que Luiz, o que é que o poder municipal pode fazer para ajudar? Agora é o momento de ajudar, porque a arrecadação diminuiu, e eles precisam investir em algo que possa trazer novamente uma boa arrecadação. Não adianta
querer lavar as mãos agora, deixar o pessoal haver navios, porque o município vai deixar de arrecadar. Então, é um momento, é um final de administração que tem que investir para a recuperação do comércio local, comércio de serviços, para que o ano que vem o futuro prefeito possa ter mais êxito, né? Não pegar, se é que pode dizer assim, não pegar todo esse problema na mão. Fala, Luiz. Obrigado aí pela pergunta, Marcos. Eu vou colocar uma coisa assim que é uma opinião pessoal, né? Nós estamos num estado federativo, né? Nós temos um governo federal, um estadual e um municipal. Eu acho que o problema com a pandemia, ela poderia ser melhor enfocada se tivesse uma gestão, como o próprio Márcio falou, uma gestão da crise que levasse, né, aristotelicamente, esperança ao povo, né? E isso não foi feito. Não foi feito porque a diretriz que seria da federação, né, ela não foi. Houve transtornos, tumultos com relação a ordens, né? Em primeiro lugar, nós estamos tratando de um problema de saúde. Esse problema de saúde, ele tem uma responsabilidade científica nele, né? Não é do administrador, não é do engenheiro. Em primeiro lugar, é da ciência. E acho que isso falhou dentro do governo federal de não construir um entendimento entre o governo estadual e os governos municipais. Então, toda essa corrente que tem hoje toda essa corrente que nós temos hoje de desentendimento acabou gerando algumas coisas desagradáveis, né? E vai bater no município, né? Aqui, que é no município que se vive as pessoas, é no município que se paga o imposto, é no município que trabalha, né? Então, o município também tem que ser socorrido, porque ele é um órgão pagador para o governo federal e para o governo estadual. Ele é também arrecadador, mas ele não é o maior arrecadador. Então, ele precisa de apoio. E nesse desentendimento, né, nós tivemos, assim, a medida de liberação para estados e municípios, ela foi assinada aos 44 minutos do segundo tempo. E vai atrasando. E vai atrasando. Isso não chega aos cofres públicos das cidades e dos estados. Isso é uma coisa que nós, como população, estamos muito mal informados, né? O Marco disse que realmente não estava informado até esse instante. Quer dizer, também estamos... A última informação era que 16% ou 17% do montante ele já tinha sido distribuído, mas é muito pouco para um país das dimensões do Brasil, né? E isso causou transtorno muito grande. E no município, por exemplo, a gente vem acompanhando um abre e fecha, quer dizer, essa falta de sintonia, ela trouxe problema para o município. Ela trouxe, inclusive, também novas oportunidades, o próprio comércio eletrônico trouxe novas oportunidades, mas o município está pecando. Eu recebi ontem um texto muito consciente falando do problema do shopping, né? Se você entrar para dentro do shopping, você já vai começar a pagar tudo a nível de 100%, 100% do condomínio, 100% do aluguel. E tem lojas que não estão preparadas para entrar. Tem lojas que não têm estoque. Tem lojas que não têm condições de comprar. Para você chegar com estoque na docas do shopping e subir para a tua loja, esse tem um custo. E esse custo, realmente, o empresário não tem agora, salvo alguns empresários. Nós vimos a Magazine Luiza falar, eu tenho caixa até para o ano que vem, mas isso é a Magalu, é a Magazine Luiza, é uma exceção, não é? Agora, o do município,
o do município não chega. Não tem. O pequeno e o médio empresário, ele não vai no governo federal, ele vai no banco. E o banco está travado. De cada 100 propostas, ele aprova 5, porque ele exige muito. Ele está exigindo muito do empresário que está precisando. E esse dinheiro, ele não é uma propriedade do banco, normalmente é um dinheiro da própria população, é um repasse do governo federal. Como nós vamos viver com isso? Como isso vai ser resolvido? O tempo está passando. Os shoppings já estão meio abertos, se preparando para abrir. Então, as atitudes não tiveram estilo, fazendo uma brincadeira com a tua marca do programa, Marco. As atitudes foram sem estilo, não tiveram coerência e diretriz. E isso foi muito ruim. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos com a desinformação. Márcio, qual a sua opinião, Márcio? Olha, eu acho que tem a questão de estar sendo muito politizado, isso nos traz uma preocupação muito grande, porque as questões técnicas, elas não são ouvidas, né? Você veja bem, vamos trazer aqui as coisas para Campinas. Campinas, existe um grupo de empresários que se reuniram. Na verdade, existe um fórum dos empreendedores, e desse fórum dos empreendedores saíram muitos empresários que fizemos um grupo para ficar mais rápido, para conversar no WhatsApp, Entidades Empresariais 2020, para poder conversar sobre Campinas, o que está acontecendo em Campinas. Então, o que a gente percebe, infelizmente, a administração municipal, ela fala uma coisa, aí o governo do estado de São Paulo fala outra, ela vem e muda. Quer dizer, as pessoas se preparam para o que foi falado e as coisas não acontecem. Veja o caso da reabertura do comércio, que seria segunda-feira agora. Quer dizer, você não pode chegar no sábado e no domingo, no final de semana, e dizer que não vai abrir, porque muita gente, nesses 10 últimos dias, foi ao banco, pegou capital de giro. Quer dizer, as coisas foram num formato de começar as atividades que seriam ainda ajustadas. Mas, infelizmente, muda-se tudo. Quer dizer, as pessoas ficam completamente perdidas. Eu vejo, por exemplo, a Associação Comercial de Campinas sempre ajustando procedimentos com o pessoal, aí sai uma nova medida provisória, sai um novo decreto da prefeitura alterando tudo, quer dizer, todo um trabalho, todo um envolvimento técnico que foi feito para funcionar, você não consegue colocar em prática, né? Então, essa questão, por exemplo, quando se fala da máquina, ela precisa arrecadar, a minha opinião nesse momento é que não. Ela precisa repensar nas alíquotas de impostos para ajudar os empresários a retomar os seus negócios. É isso que a prefeitura vai precisar fazer. Ela precisa rever todas as alíquotas de impostos, todos os impostos que são cobrados, porque senão ela não vai conseguir arrecadar. É a hora dela ser realmente parceira das classes empresariais, né? Porque senão não vai haver dinheiro. Funcionário público não vai ter salário. Os aposentados da prefeitura vai atrasar o salário, porque não vai conseguir arrecadar. As pessoas não estão ganhando dinheiro. Eu converso com muita gente todo dia, empresários, a maioria deles esse ano ganhou muito pouco e alguns que não conseguiram ganhar nada. O pessoal da indústria imobiliária, por exemplo. Alguns não conseguiram fazer um negócio ainda esse ano. Então, a prefeitura, eu acho que ela precisa descer e chegar nesses entendimentos com as instituições empresariais, né? Não só as instituições empresariais, ela precisa ouvir também as instituições dos empregados, né?
que foi a proposta que nós fizemos lá no começo, né, que ela montasse um comitê onde ela ouvisse antes de tomar as decisões. Mas isso, infelizmente, houve a reunião, se conversou, tudo, mas as coisas não aconteceram. O momento é esse, não tem jeito. O governo vai ter que se sensibilizar e descer um pouquinho e ajudar essas pessoas a retomarem as suas vidas, porque o governo também ele não consegue fazer assistência por muito tempo. Esses R$ 600, por quanto tempo vai conseguir se não está arrecadando? Né? Então, eu acho que é uma questão de um entendimento um pouco maior aí para que a gente retome com segurança. Com certeza. Eu queria passar uma última pergunta minha, né? Vocês fiquem à vontade. Para a gente trabalhar muito no tema que o qual vocês fazem parte na Câmara de Comércio. Vocês têm uma previsão de como vai ficar essa normalização de importação e exportação? Como é que está a nossa região metropolitana? Como é que está o comportamento para exportação e importação? Márcio Luiz. Olha, veja bem, nós tivemos agora, recentemente, no mês de maio, o aeroporto de Viracopos, que é eu acredito que é um dos modais, o modal aeronáutico, ele é o maior modal, de você conseguir transferir uma mercadoria de um lugar para o outro. Né? E o aeroporto de Viracopos, ele foi eleito o aeroporto número 1 para comércio exterior no Brasil. Né? Isso agora em maio, isso. Eu li essa notícia aí no finalzinho de maio. Ele teve um aumento muito significativo nas cargas, e mesmo nesse momento de crise. Veja bem, nós estamos falando do mês de maio, foi que fechou isso. Então, o modal aeroportuário ele precisa assumir definitivamente a importância na logística, pois é o meio mais rápido de você circular mercadoria. Você reunir a circulação de mercadorias é uma coisa que você exige uma estrutura muito grande no local. Por exemplo, o aeroporto, ele tem lá a alfândega, ele tem a concessionária, ele tem transporte, ele tem despachante, ele tem os agentes de carga, ele tem a Anvisa, que checa as cargas animais, remédios, ou seja, todas essas coisas que precisam chegar com segurança, na temperatura correta, aos seus destinos. Então, uma estrutura dessa, para você montar, como está montada lá dentro do aeroporto, eu conheço isso muito bem, já estive lá visitando isso, já presidi uma empresa de governo, que essa empresa de governo, ela me deu a oportunidade de conhecer todos os trâmites lá dentro, como funcionavam lá dentro, como funcionam lá dentro, né? Então, imagina, se a gente não der a devida importância para isso, e veja bem, nós estamos falando, eu particularmente estou falando aqui do comércio exterior. O comércio exterior ele pode ocupar cerca de 30% do PIB nacional sem afetar a economia interna. Tá? E hoje, eu acredito que no momento que nós estamos, não deve chegar a 3% ou 4% o comércio exterior. Isso você juntando a importação e a exportação, né? Porque nesses últimos 3 meses as coisas caíram muito. Né? Então, nós temos que dar as devidas importâncias, nós temos que enxergar isso. Isso é uma instituição geradora de empregos, geradora de renda, de atendimento às questões sociais, porque só o governo não consegue atender às questões sociais. Nós vamos precisar sempre vamos precisar da iniciativa privada em colaboração às questões de atendimento sociais.
Luiz, acho que pode complementar isso, Luiz. O Márcio, até quanto o Luiz dá a sua opinião, eu gostaria que você ajustasse o seu vídeo. Você só está com. Você precisa ajustar o seu vídeo. Está com a palavra o Luiz. Até quanto o Márcio ajusta o vídeo dele. Tá bom. Vamos tentar colaborar aqui. A balança comercial da região metropolitana de Campinas, ela caiu, né? De um modo geral, caiu como todo o país caiu, né? O modal aéreo nosso, ele é um modal por excelência. Esse equipamento nosso aí, Viracopos, né? Eu me sinto muito confortável para falar de Viracopos, porque, na verdade, nós tivemos um evento aqui durante 18 anos e tivemos a iniciativa também de criar o prêmio, na época, o Prêmio Infraero de Eficiência Logística, né? Onde nós premiávamos toda a cadeia logística que operava em Viracopos, desde os transportador, o despachante, o importador e a empresa aérea, os operadores de carga. E o aeroporto ele tem uma operação maravilhosa, ele é um aeroporto que não fecha, e ele tem tudo para ser o maior, tanto para importar como para exportar. No entanto, na importação, desculpa, na importação nós somos maiores do que Guarulhos, temos um volume maior. Em abril, nós continuamos crescendo aqui, como o nosso presidente disse, crescemos em função do modal aéreo, né? Modal aéreo é aquele que trabalha com produtos de maior valor agregado, né? Mas o modal aéreo, no cenário brasileiro, ele representa em torno de 5%, por aí de 5% a 6% daquilo que o Brasil produz. Porque o grosso da nossa exportação ela vai pelo marítimo, ela vai pelo mar, né? Algumas coisas pelo transporte rodoviário na América do Sul. Então, nós temos aqui uma excelência para poder desenvolver, para poder crescer. Nessa forma de crescimento, nós precisamos, Marco, ter mais empresas que trabalhem e operem no comércio internacional. Não as grandes, que já têm uma filosofia, que já têm aí um alinhamento internacional com a sua matriz. Mas o pequeno, o médio empresário, poder ficar mais atento ao comércio internacional, porque hoje nós estamos prontos, a Câmara de Comércio Exterior tem toda uma estrutura na formação, na internacionalização, né, de empresas. Tem profissionais hoje, parceiros, consultores para desenvolver esse tipo de trabalho. E o mercado está aberto, né? O Brasil tem condições de criar marcas para poder crescer. Nós ainda somos incipientes na nossa presença no mercado internacional, com exceção de alguns produtos, e o agronegócio ele é uma ponta, é a ponta do iceberg dentro disso, mas o nosso iceberg não tem muita coisa para baixo. Ele é um iceberg que fecha, ele vira um triângulo, né? Então, a gente tem que preparar empresas, marcas para disputar o comércio internacional. E o comércio nosso pode estar muito ligado na área do Caribe, na América Latina, na América do Sul. Isso é importante crescer aqui, poder crescer com segurança. E isso, a nossa Câmara de Comércio, ela está preparada, com profissionais capazes para dar essa orientação. E é muito importante, quando nós falamos, por exemplo, da cadeia produtiva, né? Essa cadeia produtiva, a empresa tem que estar aqui na nossa região. Primeiro, ela tem que ter uma base dela para o mercado onde ela atua. Onde ela está hoje? Eu estou em Campinas, trabalho em Campinas, vendo para a região de Campinas. A menos que ela já nasça com a visão de comércio internacional, que tudo que ela faz, ela remete para fora, ela exporta. Mas a empresa tem uma base sustentável aqui e vai trabalhar no comércio exterior, para não ficar dependente apenas do mercado interno, para que ela possa ir para o mercado externo.
né? E essa transição é muito importante, muito importante porque é um passo de crescimento saudável para a empresa, né? Você não põe todos os ovos numa só cestinha, entendeu, Não tem Márcio? dúvida. E aí, hoje, o que nós temos Entendi. que nos orgulhar é desse equipamento maravilhoso que tem, que se chama Aeroporto Internacional de Viracopos. Ô, Luiz, bom, estamos conseguindo aí no voltar a final, imagem já aqui. partindo, eu queria... Bom, vamos ficar com o áudio do Márcio, então. Eu queria que vocês fizessem considerações finais sobre essa live, sobre esse tema, e como será a vida daqui para frente, como será a abertura do comércio em Campinas. Pode começar com você, Márcio, para finalizar. Bom, eu acho que vai se tomar um cuidado muito maior agora, antes de se propor alguma coisa, porque a reação dos agentes econômicos, eu acredito que foi entendida pelo poder público, né? Então, não é possível mais resolver num dia para começar no outro. A coisa tem que ter, vamos dizer assim, um trabalho melhor, um planejamento melhor, para que as coisas aconteçam de tal maneira que a iniciativa privada consiga colocar em prática, tá? A iniciativa privada ela é muito hábil, ela é muito hábil em se adequar ao que precisa ser feito, mas também precisa dessa sensibilidade do E poder ela é público. dinâmica também, né, Márcio? Ela é muito dinâmica, né? Então, o poder público acho que precisa aprender a ouvir um pouquinho mais os agentes econômicos para que a gente tenha sucesso nessa proposta de retomada. Eu não quero ser repetitivo, até porque eu acho que é só você ligar a televisão, isso não para de falar dos problemas do Covid. Quer dizer, eu acho que nós estamos bem capacitados com relação a tudo que está acontecendo. Quer dizer, uma coisa que o poder público precisaria fazer, quer dizer, são as campanhas de comportamento das pessoas, quer dizer, insistir nessa campanha de comportamento. Mas existe um público que é conhecido, que tem acesso fácil a isso. Mas as pessoas que moram e que residem nos cantos da cidade, possivelmente não tenham. Então, precisa se desenvolver algum tipo de campanha para que chegue a essas pessoas, né? Para que essas pessoas sejam atendidas e evoluam também junto com as outras, né? Essa acho que é a principal mensagem aí que eu quero deixar para que Isso a é muito gente importante. liquide com essa questão do corona rapidamente. Luiz? Bem, eu concordo plenamente aí com as palavras do Márcio, né? E, obviamente, a campanha normalmente quando você usa várias plataformas de comunicação, né? Não é uma coisa isolada. Então, essas diversas plataformas, desde as online ou offline, têm que ser usadas pelo governo para manter a esperança do povo. Ela é primário, é aristotélico mesmo, manter a esperança do povo, porque senão nós vamos destruir esse povo. E, com isso, nós levamos alguns princípios educativos de conscientização, tanto para o empresário quanto para a população, né? O governo, né, ele precisa ser indutor nesse momento agora, indutor do crescimento, né, do retorno. Só o retorno saudável vai possibilitar que ele tenha crescimento. Senão, ele vai ter tropeço. Ele vai ter recuperações judiciais, dívidas acumuladas com juros altíssimos, que não conseguirão ser pagos. Então, nesse momento, a visão é muito mais aí para estadista, para abraçar esse povo, aconselhar, orientar, para que ele possa retornar.
não retornar atabalhoadamente, retornar com segurança. A outra coisa é o empreendimento, o empreendedor, o empresário. Ele tem que ter recursos para sobreviver. Ele sobrevivendo, ele vai gerar vendas, vai continuar gerando empregos e gerando receitas. E ele precisa ter acesso rápido ao dinheiro. O Márcio disse que, inclusive, alguns abriram, foram ao banco, pegaram o capital de giro ou entraram no cheque especial, né? E não abriram. Ou pegaram emprestado com dinheiro da família, que eu conheço e sei que aconteceu, e essa semana é uma semana que acabou sendo vazia para ele. Então, essa conscientização passa também por um planejamento do próprio governo para tomar essas atitudes. É muito necessário que a gente use a informação. Você comunica para levar a informação. Se não levarmos a informação, nós vamos continuar trabalhando na desinformação, num ambiente político hostil, instável, né, provocativo que nós estamos vivendo. Já temos uma grave crise na saúde, temos uma grave crise política e temos uma grave crise institucional. E agora nós vamos enxergar mais de perto a crise econômica. E ela é para todos. Muito raramente alguém que vai sair ileso, né, desse momento. Vai ter realmente chumbo para todo lado. Mas eu peço muito essa consciência aos governantes, aos empresários, que unam esse diálogo e façam ações concretas, né? E pedir que Deus abençoe o nosso país, que nos guarde aqui, que nós consigamos, através da ciência, do mundo todo, uma cura, um alívio para a doença que tanto deixa desesperançoso, preocupado a população. E agradecer também a você, Marco, pela oportunidade. Isso, eu quero te agradecer a sua participação nessa live, nesse projeto Estilo e Atitude. E também quero agradecer ao Márcio Barbado, que prontamente foi solícito participar desse nosso projeto. Márcio é um amigo. Eu adoro a sua família, Márcio. Obrigado por ter me apresentado o Luiz Guimarães, que eu desejo um pronto restabelecimento a você, a sua esposa. Obrigado. E que Deus abençoe vocês. Obrigado. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Márcio, por mais essa oportunidade de estar falando aí com todos os nossos amigos do Estilo e Atitude. Gente, vamos ficando por aqui, convidando vocês para a próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira nós temos uma entrevista com o colunista social Almir Reis. Então, nos acompanhem aí. Deus abençoe todos vocês e que conceda a vocês as bênçãos que mais precisam, as graças que mais precisam. Namastê, até quarta-feira, dia 10. Dia 10, né? Quarta-feira que vem é dia 10. Um grande beijo. Tchau, tchau, tchau. Até quarta-feira com o Almir Reis aqui no Estilo e Atitude.